Olá, amigos e irmãos. Hoje nós estamos continuando na segunda parte do tema dessa série de assuntos que vamos conversar um pouco sobre esses temas. E o assunto eu comecei no vídeo anterior, que é o título do vídeo anterior, e continua na sequência hoje, só que hoje nós vamos seguir o tópico, tá? Porque lá eu dei a introdução e falei que existem vários fatores que contribuem para a gente não ser o crente que a gente era. O título desses assuntos, dessas séries de assuntos, que deve ser em torno de 5 vídeos nesse assunto, pode ser até mais. Eu quero ver se eu consigo falar em menos tempo, porque eu gasto muito tempo falando muita coisa e acabo deixando você enfadado. O título é Não Consigo Mais Ser o Crente que Eu Era. Tá certo? E a leitura bíblica baseada nisto, né? E um dos temas que nós vamos... E nós lemos ontem na leitura, ontem não, no vídeo anterior, em Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse capítulo 2. Você está vendo onde eu gasto tempo, né? Porque eu quero detalhar e explicar tudo direitinho. Eu acabo, ó. Apocalipse capítulo 2, tá? E o versículo do verso 4. O versículo 4. Esse foi o versículo que eu li de base para o assunto da introdução desse tema. Entendeu? Eu li em Apocalipse capítulo 2, verso 4, que diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tá bom? Então, e lá eu citei alguns motivos. Como era uma introdução, eu gastei mais de 30 minutos, porque eu falei de outras coisas também. Citei lá pontos, e desses pontos que citei, eu apenas separei 4 pontos principais que contribuem, que se nós não se aplicarmos nesses pontos, se nós não se aplicarmos nestes pontos, nós podemos não ser mais o crente que éramos. Ou por um momento não ser o crente que éramos. Se nós desejarmos no nosso coração retomar a nossa vida ativa, daquele crente ativo, obediente, servo de Deus, nós precisamos praticar ou ter uma constante nesses tópicos que eu vou dizer agora, que se você manter esses tópicos em evidência, você tem uma vida de uma saúde espiritual abençoada por Deus. Mas se você diminuir ou deixar de praticar esses 4 itens que eu estou dizendo aqui, são pontos fundamentais para você não ser mais o crente que você era e você entrar por uma outra rota que vai te levar em rota de colisão com o Criador. Vamos lá? Então, o primeiro tópico dessa sequência é a oração. A oração, quando ela não é exercida, nós perdemos aquele contato com o Criador. Se eu já não tenho contato com o Criador, já não tenho mais diálogo com Ele, a minha situação, a minha saúde espiritual, a minha convivência, a minha comunhão, o meu estado de fé, ele será diminuído. E agora eu irei acreditar em outras forças, em outros meios, excluindo a ajuda de Deus. Quando eu não vou orar mais, eu posso também pedir aos outros que orem. Não é errado você pedir a alguém que ore.
Não. O crente, para ser um crente sadio, ter uma vida espiritual abençoada, ele precisa ter contato com o seu Criador. Aquele que irá nos redimir, né, desta vida para a eternidade, que é o Criador. A oração. Exemplos. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 17 a 19 de 1 Tessalonicenses, primeira carta aos irmãos de Tessalônica, ele escreveu dizendo: orai sem cessar. Paulo tinha uma vida intensa de oração. Os apóstolos tinham uma vida intensa de oração. Houve um momento que eles falaram assim: precisamos separar homens para que façam determinados trabalhos. Foi aonde eles separaram, onde surgiu o diaconato, certo? E eles diziam entre eles, os apóstolos: esses homens irão fazer esse tipo de serviço, enquanto nós aqui, os apóstolos, nós nos aplicamos à oração e à palavra. Lembre que o apóstolo, ele evidenciou, estes homens vão cuidar do serviço, né, para nós não ficarmos afadigados. Estes homens que nós vamos levantar diante do Senhor, eles oraram a Deus, e Deus mostrou pelo Espírito Santo os nomes dos homens que deveriam ser levantados para serem diáconos. E foram diáconos excepcionais. Aleluia. Mas eles oraram a Deus. E Deus falou assim: levanta fulano, cicrano, beltrano. Deus conduzia a situação. Então, quando você acredita a Deus, suas ações, acredita a Deus, os seus planos, os seus projetos, a sua vida torna-se muito melhor. Deus, ele estará sempre te orientando na caminhada, porque você pediu a ele para fazer isso. Você pediu a ele para poder te dar uma solução. Então Deus agora ele vai participar da sua vida. Seja onde for, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida empresarial, se você for um empresário. Tá certo? Então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 17 ao verso 19, ele diz: orai sem cessar. Mas existe uma outra situação aqui, né? Em Mateus capítulo 6, verso 6, diz que Jesus falou: ora ao teu Pai Celestial em segredo. Existem orações que os fariseus, eles tinham essa mania de estar gritando em praça pública, demonstrando que eles eram... podemos até ter uma necessidade, se estivermos numa praça pública, evangelizando, e precisarmos elevar uma oração a Deus. Não vejo problema nisso, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando no capítulo 6, no verso 6 de Mateus, está dizendo: fecha a porta do teu quarto e ora, né? O capítulo 6 de Mateus diz isso: fecha a porta do teu quarto e ora, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e que está em oculto, e teu Pai que vê e que está em oculto te recompensará. Ou seja, se nós temos uma intimidade com o Criador, temos um relacionamento com o Criador, de estarmos conversando sempre com Ele e direcionando a Ele, entregando os nossos caminhos, conforme diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele tudo fará. Salmista Davi. Confia ao Senhor, né, aos teus caminhos, né? Então, a oração, ela é imprescindível na vida de um cristão. Não importa a faixa etária desse crente. Ele pode ser um jovem, uma moça, um rapaz, um chefe de família, uma chefe de família.
A oração pode ser feita somente entre uma pessoa, quando você vai lá em particular orar, em segredo com o Pai Celestial. Você pode orar junto da sua esposa, ou a esposa junto do esposo. Você pode orar a família, quando a família ela é crente, toda crente. Você pode orar a Deus em família, isso é muito bom. E os benefícios da oração são grandes, não é verdade? Você pode orar. Existe um momento que você tem que tirar um tempo para orar a sós com Deus. Mesmo que você, por um momento, reúne a sua família e ora a Deus, é importante isso, porque os filhos eles vão absorver isso e guardar isso para o resto da sua vida, esse princípio de ensinamento que você está dando. Os filhos irão guardar. Por quê? Porque você está dando um exemplo de que o filho está vendo que você está dando um exemplo de que você, como pai, como mãe, tem um contato com o Criador. Se os seus filhos não conseguem visualizar isso em vocês, você que é marido, que é marido e mulher, que é pai e mãe, se teus filhos não conseguem visualizar que você ora, que você tem hábito, que você ora, não é verdade? Que você tem uma vida constante de contato com o Criador, ele também não vai orar. Há muitos lares que os filhos não sabem o que orar. Eles não sabem nem como orar. Por quê? Porque não conseguiram absorver isso dos seus pais. Porque talvez os seus pais, eles seguem esse ritual na igreja. E quando chegam em casa, não são mais aqueles atuantes, mais os cristãos atuantes. E os filhos não conseguem falar, papai e mamãe, eu não vejo eles orando. Né? Então, podemos ter, conforme capítulo 6, verso 6 de Mateus, a nossa oração particular com Deus. O homem, a mulher, o jovem, precisa seguir isso. A criança vai perceber isso, que pai, mãe, eu vejo aí em alguns lugares, as crianças orarem, é uma bênção. Então pense nisso. Se você quer continuar sendo um crente atuante, um servo de Deus atuante, defensor do Evangelho, aquele que defende a palavra de Deus, defende os bons princípios de obediência a Deus, você precisa ser um bom crente, você precisa ter a oração como ferramenta na sua vida, como item, um dos itens principais de manutenção da sua vida espiritual com Deus. Então, o outro no Mateus capítulo 14, 23, diz que Jesus orava só. Mateus 14, verso 23. O que está dizendo aqui Mateus 14, verso 23? E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus estava só, conversando com o Pai. A gente precisa ter o nosso particular com o Senhor. Né? Podemos orar junto na igreja? Sim, é muito bom quando os cristãos se reúnem e dizem, vamos fazer aqui um processo de oração, de tantos dias de oração, para que Deus possa quebrar o mal, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa salvar vidas, para que Deus possa libertar vidas que estão presas em alguma situação que possa trazer angústias e tristezas. Pessoas estão presas nos vícios, estão presas em certos tipos de ações que é de risco, que pode levá-lo à morte. A igreja, o povo de Deus se unir e orar, é muito importante isso. Porque quando o apóstolo Pedro foi preso, a igreja orava a Deus. A intensidade da oração foi tanta que Deus enviou o seu anjo, foi lá e abriu a cadeia para Pedro sair. Está escrito na Bíblia, né? Está escrito lá na palavra do Senhor. Então, pense nisso, no poder que a oração tem. A oração, se você tem uma vida sadia de oração, a oração te fará um crente poderoso, vitorioso. Vamos à outra parte. Em Mateus 26,
35, 36 a 55, essa aqui para fechar esse dos tópicos, nós estamos falando da oração, do tema eu não consigo ser o crente que eu era. E um dos fatores que pode implicar nisso é a falta de oração na vida do crente. Então nós vamos fechar aqui no capítulo 26 de Mateus, do verso 36 a 55. O que está dizendo lá? Que Jesus estava orando no Getsemane. Jesus tinha hábito de orar em lugares altos. Tá? Não estou dizendo que você sair por aí orando em qualquer lugar, não. Estou falando que Jesus ele gostava de ir ao Getsemane, orar a Deus. E uma dessas noites que ele estava orando, olha só, hein? Olha o problema. Jesus estava orando, ele foi, e quando ele termina a oração, os soldados chegam para prender ele. E com os soldados chega Judas. Então por isso que é importante nós estar sempre, ter uma vida sadia de oração, e mesmo que tenhamos uma vida de oração sadia, nós não estaremos imunes aos ataques do inimigo. Enquanto Jesus orava, outras pessoas tramavam contra a sua vida. Mas por que Jesus foi vitorioso? Mesmo que ele foi pregado na cruz, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Então, ter uma vida de oração, buscar a Deus, não significa que nós vamos sempre estar numa vida de vantagens. Não. Jesus, olha só, ele curou enfermos, ressuscitou mortos. Você está entendendo? Ele libertou o gadareno que tinha uma legião de demônios, mais de 7.000 demônios. Jesus era um homem poderoso. Quando Jesus ele tomava o barco e ia para outro lugar, a multidão já estava lá esperando ele, porque aonde ele ia, ele transformava aquele lugar. Mas enquanto Jesus trabalhava, pessoas tramavam contra a sua vida. E entre as pessoas que estavam tramando contra a sua vida, estava quem? Os sacerdotes, com medo de perder o seu posto, tramaram contra Jesus. Judas, que foi induzido. Judas não foi lá e ofereceu Jesus para o sacerdote. Havia uma sondagem ali para saber quem era o mais vulnerável ali para poder ser persuadido. Os homens são terríveis. Não foi assim que Jesus foi lá, Judas foi lá, ó, eu vim entregar o mestre, não. Ele foi convencido. Ele foi sondado. Então, quando a sua vida estiver em um momento de bonança, eu vou te dar um conselho. Eu sempre gosto de dizer isso. Em tempos de bonança, reforce as suas barreiras. Em tempos de bonança, reforce as suas linhas de defesa. Porque o inimigo ele se rearma e volta para atacar novamente. Se o inimigo investiu contra você, né, e ele não conseguiu te vencer, ele vai deixar você quieto. O que o apóstolo Pedro fala? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E glória! Mas o inimigo ele volta. E quando ele volta, o que ele faz? Ele volta com mais força ainda. Porque na primeira investida que ele deu contra você, você estava firme. E se nenhuma dessas voltas que ele voltar para poder investir contra você, se você não estiver uma vida de oração sadia, ele te atingirá. E se o inimigo te atingir para você se recuperar, vai demorar, meu irmão. Você não precisa viver uma vida desesperada de oração. É só você ter uma constante. Certo? A constante ela é muito utilizada em física, em elétrica. Por exemplo, a nossa energia aqui, para essa lâmpada dar o brilho que ela dá aí, ela dá mais de 5.000 pulsos para poder ela dar esse brilho aí que você não percebe a olho nu. E a nossa energia, para ela poder manter o nível de tensão,
ela precisa estar numa frequência de 60 Hz aqui no Brasil. Se a nossa energia cair da frequência de 60 Hz, ela fica fraca. Os eletrodomésticos não ligam, as coisas que são automáticas elas desligam, os computadores desligam. Por quê? A energia perdeu a frequência, o ciclo de giro dela, então agora ela tem menos intensidade, o brilho da lâmpada vai cair ou nem vai acender, dependendo do tipo de lâmpada. Por quê? Porque perdeu a frequência. Então, nós que somos servos de Deus, nós precisamos ter uma frequência, nós precisamos ter uma constante no nosso caminhar diário. Existe aquele momento de acomodação, quando nós caímos na graça, na oração, e Deus faz grandes realizações na nossa vida e nós se acomodamos. E quando nós se acomodamos, é aí que o inimigo, ele ataca, na parte mais vulnerável que tem na nossa vida. Aí nós caímos em vários tipos de situações que às vezes nós, em alguns casos, vou dizer para você, alguns não conseguem retornar mais. Alguns não conseguem ser o mesmo crente mais. O inimigo veio e deu uma pancada tão forte que o camarada ficou tão atordoado que ele não consegue mais retomar a direção. As pessoas seguram ele, encaminham ele colocam ele na direção, mas ele está sempre cambaleando para lá e para cá. Por quê? O inimigo bateu forte. Mas se nós tivermos uma vida sadia de oração, em contato com o Criador, tenho certeza que mesmo que passamos por provações, igual Cristo passou, os apóstolos passaram, outros irmãos passaram, nós seremos vencedores. Tá certo? Siga isso. Que Deus te abençoe. Nós falamos do primeiro tópico, são 4 tópicos desse tema, não consigo ser o crente que eu era. Se um desses, são 4 tópicos que nós precisamos preservar para termos uma vida sadia com Deus. 1, oração. 2, leitura bíblica. 3, obediência. 4, comunhão. Que Deus abençoe sua vida. A gente volta a conversar no próximo vídeo, que o assunto será leitura bíblica. Um abraço. Deus abençoe sua vida, a sua família.